Ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Olá, gente! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Nosso encontro marcado para o bate-papo informal sobre determinados temas, aliás, os mais variados temas, onde a gente leva informação de qualidade para você. E hoje o nosso Viva Bem faz uma abordagem muito interessante, o uso medicinal da maconha. Quando a gente fala esse nome, né, muita gente arregala o olho. Pois é, mas por quê, né? Enfim, segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso médico do canabidiol, como assim é chamado, pode ser indicado para o controle de epilepsia, tratamento de ansiedade, além de servir como medicamento anti-inflamatório, também tem várias outras propriedades, enfim, é vasto o uso e a aplicação. Então, nós vamos entender um pouco desse assunto tão polêmico com a nossa convidada aqui no nosso programa de hoje, que já está aqui ao meu lado, tá? Uma especialista, a doutora Mirene Moraes. Ela tem uma especialização, ela é intensivista, ela tem um vasto currículo que, se eu for até passar ele aqui, a gente vai levar boa parte do tema, do nosso tempo, melhor dizendo, aqui do nosso programa. Então, nós vamos conversar com ela a partir de agora. Eu já agradeço a gentileza de estar aqui conosco para esse bate-papo. A doutora Mirene é médica, como eu disse, intensivista, pós-graduação em dor, né, pelo Sírio-Libanês São Paulo, medicina canabinoide e dor pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e certificação internacional em medicina, né, endocannabinoide. Então, doutora Mirene, muito obrigada por estar aqui no Viva Bem. Obrigada, né, pelo espaço, inclusive, que a FAM está disponibilizando para a gente falar de um tema tão importante, né? E tão polêmico. Para o nosso Sergipe e para o Brasil. E tão polêmico, né, doutora? Quando se fala na maconha, porque se associa à droga, e é uma droga, mas ela acaba sendo associada a uma coisa muito ruim, né? Isso é uma etapa que precisa ser vencida, de preconceito, de desinformação. É tudo isso junto? É tudo isso junto. E, na verdade, a gente sempre tende, né, acaba falando o uso da cannabis, para a população isso torna um pouco mais leve, de tão intenso que é o preconceito em cima da palavra maconha. Mas é a mesma substância, né, é a mesma planta, né? Mas quando a gente tende a falar para o uso medicinal, a gente sempre fala de cannabis. E falando nisso, sobre a questão do uso medicinal, eu tenho aqui até de informação que uma recente pesquisa de março, né, pelo menos está aqui como março deste ano, aponta que 78% dos brasileiros são favoráveis à cannabis, gente, para o uso medicinal. Os números obtidos por um instituto privado se assemelham aos colhidos por um levantamento do Data Senado, que aponta um percentual, olha como chama a atenção, de 75% de entrevistados favoráveis à fabricação de remédios à base de cannabis pela indústria farmacêutica. E ainda aponta aqui que 79% favoráveis à sua distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, apesar de um preconceito que de repente se estabeleceu aí, mas quando se vai consultar a população, ela apoia. Pelos números, a gente percebe que ela apoia. Exatamente, essa pesquisa do Data Senado foi em 2019. Ah, tá. Então temos a do Data Senado, então a gente tem 3 anos dessa pesquisa, praticamente. E de lá para cá, a gente já teve
uma gama de informações que o brasileiro não tinha tanto Sim. acesso, né? Porque a gente está extremamente atrasado nessa pauta. A gente está pelo menos 10 anos atrasados de vários países que já regulamentaram a cannabis para uso medicinal. Né? Então, a gente tem conversado sobre isso cada dia mais, né? E você vê que os brasileiros são extremamente favoráveis, né? A que esse tratamento seja mais uma ferramenta além dos que a gente já tem. Certo. E quando se fala disso em ferramentas, né, que a gente já tem, e essa discussão, vamos falar sobre isso, né, para que as pessoas entendam e que a gente possa desmistificar, né, exatamente, é milenar, né, que a gente sabe, né, dessa erva e o quanto essa já era utilizada, né, há milhares de anos, podemos assim dizer? Há milhares de anos, de anos. A primeira identificação dessa erva numa farmácia de ervas naturais foi há quase 3.000 anos atrás, na farmacopeia chinesa. Então não é nada novo que a gente está conversando. Os antigos já usavam, seja nos rituais religiosos e para suas dores, né? E para tratamento de vários sintomas. E isso foi passando por todas as nações, em todos os países do mundo. Ela era usada extensivamente como uma planta medicinal. Né? Na nossa cultura brasileira, lá em 1900, a gente tinha essa erva naturalmente nas nossas plantações, seja na base de cânhamo, que é uma cannabis com uma espécie diferente para fazer indústria têxtil, para fazer óleos, até para iluminação, enfim, a gente já usava essa parte da cannabis, que é o cânhamo, mas também já usava como medicações, como xaropes, como ungüentos. Isso existia normalmente. Né? Agora, por que esse preconceito e essa discriminação, doutora? A partir do momento, na primeira metade lá do século passado, né, existiu uma grande descriminalização dessa erva em relação aos Estados Unidos, muito relacionada a preconceito racial, a etnias, né? Então foram várias propagandas, principalmente lideradas ali pelos norte-americanos, né, pelo governo da época. E tínhamos também a indústria farmacêutica começando, né, com as suas medicações, principalmente o ópio, né, fazendo várias medicações naquela época. E a cannabis, como cânhamo, era usada para indústrias, né, para fazer fibras naturais, para fazer biodiesel. Né? Então a gente teve a indústria do petróleo, a indústria farmacêutica, né, a indústria do algodão, foi muita coisa que propiciou que explodisse, né, todo esse preconceito e que a planta tenha entrado num grau realmente muito elevado de não aceitação. De resistência, né? De total mesmo, resistência. Né? Entre o uso medicinal e o uso recreativo, doutora, né? Para que aí seria interessante para a gente até esclarecer isso a quem nos acompanha. Então, lembrar que a planta é a mesma. Sim. Né? É a mesma que as pessoas fumam para obter uma sensação de prazer, uma sensação do barato, né? Que é o que todo mundo conhece como... Sim. Né? Mas ali estão presentes várias substâncias, inclusive não só o canabidiol, que é o que todo mundo, que é o queridinho, né, de todo mundo, é o canabidiol, mas não é só ele, né? A gente tem o THC, a gente tem vários outros fitocannabinoides que a gente consegue extrair daquela planta. Então, quando a gente usa a planta para fins de tratamentos de saúde, né, a fins de tratar doenças, a gente tem essas substâncias de uma forma diferente até do que a forma adulta, onde você usa, que você não sabe quanto está usando, né, qual tipo da cannabis, porque a cannabis não é uma planta só, ela tem várias espécies, cada uma com a sua concentração de canabidiol, de THC,
né? Então, quando a gente para quem nos acompanha, né, ter até uma noção disso, dessa questão, né, do THC, explica pra gente, né, essas são substâncias que são encontradas, não é isso? Principalmente nas flores. Tá. A gente tira a medicação da cannabis daquelas florzinhas, né? Sim. Isso não é da folha, né? Muita gente coloca a folha é a publicidade da planta, né? Certo. Mas a gente tira as medicações das flores e dessas flores a gente consegue extrair todos os fitocannabinoides a nível farmacêuticos, né? Então a farmácia em cima dessa planta já tem conseguido extrair todos esses produtos, isolar cada produto desse, né? Então hoje a gente tem medicações à base só do canabidiol como isolado, a gente tem medicações com extratos ricos só em THC ou basicamente só de THC, extratos ricos das duas substâncias juntas nas mais diversas concentrações, né? E o mais importante é que a maior parte dos fitocannabinoides estejam presentes naqueles extratos, né? Porque é um conjunto, é como se fosse uma orquestra. Cada substância presente naquela medicação que o paciente vai usar vai ajudar no efeito positivo do tratamento. Então vamos falar aí dessas doenças, né, que são tratadas, né, com a cannabis. E aí para a gente entrar exatamente nessa questão, como você citou, de cada essa substância, porque é um conjunto. Não é porque você tem um paciente, vamos dizer, eu tenho aqui perguntas daqui a pouquinho para a gente começar a atender um pouco esses questionamentos de quem nos acompanha, que foi muitas curiosidades que surgem a partir disso. E numa esperança de que através, né, deste tratamento chegará a cura ou um alívio da dor, do sofrimento. A gente tem relatos que a gente vem acompanhando há muito tempo, principalmente de pais com crianças que sofrem com convulsões, né? E aí vão buscando até na justiça o direito de usar, né, a cannabis no tratamento. Mas, enfim, quais seriam assim, as principais doenças que podem ser tratadas e que já têm assim, resultados comprovados de um efeito positivo? Isso. É importante dizer que os estudos que a gente tem, eles mexem no nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema extremamente delicado que nós temos no nosso corpo. Esse sistema ele é a chave de onde a cannabis vai atuar, porque é um sistema que nós temos naturalmente. E ele está presente em todas as células e no sistema nervoso central. Então, se é uma planta que pode ativar e regular esse sistema natural do nosso corpo, a gente pode atingir vários sistemas orgânicos, desde doenças inicialmente, por exemplo, cerebrais, né, onde as epilepsias foram os primeiros estudos, inclusive, né, com os derivados da planta, foi nesse tipo de paciente, né, pacientes com epilepsias refratárias, pacientes com rigidez, né, por conta de espasticidade de algumas doenças, como a esclerose múltipla. E desses estudos, a gente tem um aumento exponencial dentro desses últimos 5, 10 anos no mundo inteiro do uso dessas substâncias para tratar doenças do corpo todo, né? Sejam doenças autoimunes, porque os fitocannabinoides eles têm uma propriedade anti-inflamatória muito importante. Então, desde ajuste, né, em doenças autoimunes, nas questões de dores, principalmente dores que a gente chama de neuropáticas, ou seja, aquela dor de queimação, né, que várias pessoas podem ter em diversos locais do corpo, né, patologias que envolvem alterações do sistema nervoso central, como autismo, não para tratar o autismo, mas para equilibrar um sistema que está desequilibrado nessas crianças, né? Então, a gente tem, a maior parte dos relatos realmente são de pacientes com epilepsia refratária, onde a gente pode ter mais uma ferramenta, além dos que a gente já tem, né, das medicações habituais. Então, assim, é uma gama de tratamentos que a gente pode usar.
Uhum. É isso que eu estava aqui observando, citando, né, algumas dessas doenças, e aí eu não sei se elas realmente se enquadram como a ansiedade, insônia, doenças reumáticas, epilepsia, autismo, glaucoma, efeitos do câncer, doença de Alzheimer, mal de Parkinson, transtorno de estresse pós-traumático, também esclerose múltipla e a fibromialgia. Enfim, é impressionante. É por conta dessa atividade em todas as células do nosso corpo. Sim. Então, a maior parte dessas doenças, elas têm um caráter inflamatório. Sim. Né? Então, usar uma substância que pode alterar e melhorar essa regulação, ela vai ser benéfica. Não seria, de repente, a cura, mas dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente, seria isso? Com certeza. Principalmente dar qualidade de vida. Por exemplo, pacientes com dores, né? Sim, uma fibromialgia. Dores crônicas, né? É muito difícil a gente buscar cura para esse tipo de patologia que é crônica, né? Que é ao longo da vida e ela tem um caráter que precisa ser trabalhado a nível multidisciplinar. Sim. Né? Porque não é só a dor física em si, a gente tem a dor emocional, a dor social, a dor espiritual. Então, são vários tipos de dores englobando aquele paciente. Né? E se a gente consegue melhorar essa interação do paciente com dor e melhorar a qualidade de vida dele, né? A gente consegue trazer não a cura, mas a estabilização daquele sofrimento. Né? Então, isso é importante dizer. Agora, doutora, como chegar a esse tratamento? Né? Quem nos acompanha aí sabe e sofre. Eu lembro recentemente, aqui o Viva Bem, nós abordamos, né, esse assunto, especificamente a questão das pessoas com fibromialgia, e que é realmente um sofrimento, e aí aquela dor que seria invisível, porque a gente diz, não, a dor é como uma enxaqueca, eu sei que está aqui doendo. Né? A pessoa que sofre com a fibromialgia diz, são relatos muito ruins, é muito triste até, né? Então, e aí, eu estou citando esse caso específico, mas como chegar a iniciar esse tratamento? Como eu chego, por exemplo, a doutora Mirene e digo assim, olha, eu estou sofrendo com isso, como eu vou começar como é que a gente consegue o remédio? Isso, como é que eu começo a tratar? É uma pergunta assim, que é tanto para o meio leigo quanto até para o meio médico. Né? Então, desde 2015, o Brasil já vem nessa conversa de como usar a cannabis para fins medicinais. Tudo se inicia quando uma mãe de uma paciente com uma epilepsia refratária tenta importar um óleo vindo dos Estados Unidos, porque naquela época... É o caso da Anne Fischer? Da Anne, do filme Legal, um documentário extremamente interessante que eu digo para todo mundo... Recomendo assistir. Vai no YouTube, coloca lá, Ilegal. Né? Então ele conta a história de como os brasileiros conseguiram iniciar o tratamento com cannabis no Brasil. E luta, né? Quando ela tenta trazer a medicação dos Estados Unidos para tratar a filha, porque já os relatos de uso para esse tipo de doença já era divulgado e já estava em uso há muito tempo em vários países, né? Principalmente na América do Norte. E ela tenta importar esse remédio e ele fica parado, né? na alfândega ali. Sim. E ela, enfim, acaba mobilizando toda a história, então, da importação, e isso acaba refletindo, inclusive, na estruturação de associações no Brasil que pudessem cultivar e extrair medicações em solo nacional, para que a gente tenha preços, né, mais acessíveis. Sim. Né, e comece a, de alguma forma, usar a medicação no Brasil. Então, desde 2015, a Anvisa já se posiciona, apesar do governo não ter um posicionamento ainda muito real de regulamentação. Essa luta continua no Congresso, continua, né? A gente tem 7 anos, né, de um PL que está parado.
esperando uma regulamentação, mas a Anvisa teve que se posicionar durante todos esses anos, porque a pressão popular, então, torna-se muito grande para que seja ofertado esse tipo de tratamento, que o direito à saúde seja, que é previsto, né, na Constituição, sim, que as pessoas possam procurar o seu direito à saúde. Então, daí surge a possibilidade de várias regulamentações de importação de medicações, né, vindas de vários locais do mundo que já produzem. A América Latina, praticamente toda, já tem regulamentado em todos os países a cannabis para uso medicinal. América do Norte, praticamente todos os países, né, ali da União Europeia. Então, já é algo que está muito utilizado há muito tempo. Consolidado lá fora, e ainda, infelizmente, totalmente, essa resistência, né, de se legalizar de uma forma, né, que dê segurança a quem precisa e ao profissional que prescreve. Eu já ouvi muito isso, não é, de profissionais, os médicos, que até todo um cuidado, né, nessa prescrição, mas até para evitar até uma responsabilização, sim, né, maior. Mas hoje, várias RDCs já deixam o médico, né, mais livre, sim, não só o médico, mas para todos quem tem um profissional habilitado, né? Hoje os dentistas também já conseguem trabalhar nesse tipo de prescrição, e os veterinários, principalmente, né? Porque a medicina veterinária, talvez, ela começa até antes da medicina para o uso humano, né? Então, essas 3 especialidades hoje, elas estão engajadas nessa regulamentação real, né? Porque hoje a gente já pode, né? Então, como eu faço, né, para ter um produto de cannabis? Aonde eu compro, né? Sim. Então, a Anvisa já vem liberando vários produtos que você pode comprar nas farmácias, né? Ir numa farmácia e comprar com o receituário azul e, atualmente, também o receituário amarelo, alguns produtos, tanto à base de canabidiol, o canabidiol isolado, quanto do produto que é o full spectrum, que a gente chama, que são todas as substâncias concentradas, principalmente até com o uso do THC. A primeira medicação que foi liberada na farmácia pela Anvisa é uma medicação que tem altas concentrações, inclusive de THC. Então, falar que o THC é proibido no Brasil, isso a gente não pode dizer isso, né? Mesmo porque... E aí é onde entra, eu acho que é aquela história, né? Nem dificultar, né? Chega. É importante entrevistas como a sua, o fato de vir, de compartilhar esse conhecimento, isso é fundamental. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa esclarecer, acabar com esse preconceito e essa discriminação, porque pessoas precisam acessar cada vez mais esse tratamento, né, doutora? Exatamente. Eu acho que divulgar que isso existe já é muito bom, né? A gente está conversando sobre isso e as pessoas saberem que existe alguma coisa a mais do que elas já têm buscado e que muitas vezes não está dando resultado satisfatório, ou que tem dado efeitos colaterais evidentes, né? Como o uso de medicações à base de morfina, por exemplo, são medicações que nem todo mundo consegue usar. Pacientes oncológicos. Efeitos colaterais. Sim, né? Falando agora, nesse caso especificamente, como você falou isso da morfina, a gente associa muitas vezes um paciente numa situação mais terrível, um paciente oncológico. Sim. Existe também a possibilidade de um tratamento, né, doutor? O paciente oncológico, ele é um todo, né? É um paciente que tem dor, é um paciente que tem vários efeitos colaterais, muitas vezes das medicações, tanto da rádio como da quimioterapia. É um paciente que tem um grau de sofrimento relacionado à doença, né? Que tem insônia, que tem quadros de humor deprimido, enfim, isso tudo a gente consegue ajudar, né? Então, essa junção dessas substâncias, ela pode trazer alívio nesse momento também. Inclusive, é uma das indicações maiores, né? Que é o uso associado a esse tipo de tratamento. Recentemente eu acompanhei uma entrevista de uma colega sua médica e que sofrendo com sequelas de uma chikungunya, dores terríveis, dificultando até o exercício profissional, a qualidade de vida dela.
e passou a fazer um tratamento e hoje ela está muito, mas muito bem. Tem que dar tempo, é um tratamento bem delicado. Sim. Os ajustes de doses, eles são totalmente individualizados. É diferente quando a gente vai na farmácia normal e compra um comprimido que ele é de 10 miligramas e é aquele que eu vou tomar 1 ou 2, 3 vezes por dia. Usar cannabis não é assim, né? Cada um vai ter uma quantidade de dose que vai ser achada e muitas vezes esse achar de doses ele leva algum tempo até o equilíbrio do corpo está existindo, né? Se você vai juntar mais THC, menos THC, mais CBD. Né? Então é uma combinação. É uma combinação de fatores e de Sim. doses individual e totalmente personalizado. Então, é interessante até saber disso. Então, o se aprofundar muito mesmo naquela história, né, de vida daquele paciente. E quando você fala até da questão de profissionais envolvidos nisso, para até você chegar exatamente no tratamento específico e personalizado daquele paciente. E o que me agrada e a paixão pela cannabis medicinal é por essa medicina que ela é altamente personalizada. Né? Então, mas você estabelece uma boa relação médico-paciente também, né? E a gente fala muito com os pacientes ao longo desse início de tratamento. É um plano terapêutico que tem que ser feito, né? Não é você, olha, toma essas gotinhas aqui, daqui 6 meses a gente se vê. Não há mágica. Não é assim. É longo também, assim, chega a ser muito longo. Os resultados a gente teria, assim, em quanto tempo? Não querendo, assim, até ser tão precipitada, mas enfim, é imprevisível. Cada paciente, tem pacientes que respondem bem no início do tratamento, tem pacientes que vão responder depois de um tempo, depois do ajuste de dose, do equilíbrio, né, que a gente quis atingir. Aí é muito, muito, muito individual. Bom, vamos aproveitar já que a gente está quase assim, né, finalizando esse bate-papo, porque a gente é tão agradável com a doutora Mirene aqui e é importante a gente também atender alguns questionamentos que chegaram para a gente aqui de pessoas, né, que acompanham o Viva Bem. Eu agradeço sempre esse carinho das pessoas que estão sempre nos acompanhando. E lembrando a você que a qualquer tempo e hora você tem a gente no Spotify, Rádio Fã FM, você também tem aqui o nosso canal no YouTube, o Fã FM, onde você pode assistir quantas vezes quiser e compartilhar ainda mais essa entrevista, esse bate-papo. A doutora Mirene, que é a nossa convidada, ela é médica intensivista com pós-graduação em dor pelo Sírio-Libanês e Medicina Canabinoide e dor pela Universidade Estadual de Campinas. Então esse é um assunto que a gente precisa conhecer, compartilhar e ajudar. Quantas pessoas precisam até desse esclarecimento? Bom, e aqui tem uma pergunta em relação, após a prescrição, como o paciente tem acesso à medicação, doutora? Isso, então, essa pergunta é extremamente importante, né, porque o paciente pode ter a prescrição para comprar na farmácia, né, igual a gente estava falando, né, hoje a gente já tem quase 14 produtos, a Anvisa nunca liberou tantos produtos como ela liberou a base relacionados a cannabis em tão pouco tempo, né? Então, a gente pode ter essas medicações via farmácia, a gente pode ter medicações de quase 200 empresas já regulamentadas ali pela Anvisa para importar diversos produtos vindos do mundo todo, né? Então, a gente precisa de receituário médico, sempre isso é muito importante, sempre um profissional habilitado para aquele tratamento precisa receitar, definir um relatório, né, para a gente poder chegar à importação, né? Hoje a Anvisa libera automaticamente no site da Anvisa, quando o paciente já tem a receita, né, então ele pode importar. E a terceira via seria via associações, né? Temos diversas associações no Brasil, a gente não faz ideia quantas associações nós temos plantando cannabis, extraindo óleos, extraindo medicações, mas porque não são só óleos, né, que a gente usa, a gente pode usar a base de cremes, a base de spray nasal, né? Inclusive,
a gente tem a possibilidade de usar vaporizado, né, que seria como uma inalação para pacientes em grau de sofrimento muito grande. O mundo inteiro já usa. Israel é o país mais avançado na terapia com cannabis medicinal no mundo. Os pacientes do SUS deles, né, vão até dispensários para obter esse tipo de medicação, inclusive vaporizado, como se fosse um tipo de inalação, por óleos, por cremes, né? Então, as vias de administração são várias, não é uma só, né? A gente vê só o óleo, mas não é só o óleo é o principal, talvez. Agora, através das associações e até o plantio, o cultivo, de forma, ela é orientada, e aí a extração também do medicamento, tudo isso é um processo de preparação e de orientação. É isso, é um processo farmacêutico. Sim. Né? Então, algumas associações têm liberação oficial de cultivo, né? É importante as pessoas conhecerem que isso existe no Brasil, né? Então, a gente tem a APEP, que é uma associação muito grande no Rio de Janeiro. Nós temos a Abrace, uma associação, a Abrace Esperança, né? Na Paraíba, por exemplo. Então, são várias associações, algumas com, algumas sem autorização de cultivo, que unem pacientes, né, para aquela terapia, para aquela extração, né, das medicações. E essas associações, o paciente pode se associar, né, ele entra como uma pessoa que está se associando a um grupo de pessoas para obter a medicação. E naquela associação, a prescrição é encaminhada para que ele receba na casa dele o remédio. Né? Então, tanto a medicação importada chega no domicílio do paciente, direto do importador, com 20 dias. As associações entregam com cerca de 15 dias, né, a medicação na casa do paciente. Né? A pessoa pode ir na farmácia, comprar a medicação. E aí vai tendo um controle e um acompanhamento do médico que prescreveu a evolução desse tratamento, os resultados dele. Exato. Através de exames, através até da própria consulta clínica, já se observa esses resultados, ou também você precisa associar a isso exames? É assim que também funciona, doutora? Funciona como toda medicação. A cannabis também, como ele é um produto, né, farmacêutico, nós temos interações medicamentosas, nós temos efeitos colaterais também, como todo remédio, né? Apesar de termos efeitos colaterais pequenos, né? Não temos efeitos colaterais graves, como o uso, por exemplo, de derivados de morfina, né, que podem causar depressão respiratória, parada respiratória. A cannabis não tem esse tipo de interação tão grave. Os efeitos habitualmente são leves, né? Muito relacionados ao ajuste de medicação. Então, efeitos de tontura, às vezes um mal-estar, aumento ou diminuição do apetite. Então, são efeitos leves que vão sendo manejados com o titular da dose, com o ajuste da dose fina. Né? Mas temos efeitos de interações medicamentosas, né? Normalmente os pacientes que chegam já para usar cannabis são pacientes polimedicados, que já não tiveram melhora, muitas vezes com várias outras coisas. Então, a divulgação, né, da possibilidade de uso é importante para a gente ter esses pacientes usando medicações desta natureza mais cedo, porque ela tem que ser a última. Sim, a última da esperança. Chega, minha última tentativa. Então, a gente não quer que isso chegue dessa forma, né? A gente quer começar a medicação como uma ferramenta qualquer, né, que a gente está intervindo. Né? Bom, a preocupação com os efeitos colaterais, a dependência, que aí é algo que assusta algumas pessoas, né? A dependência da droga. A dependência ela é relacionada à quantidade que a gente usa de remédio, né? A diferença entre um remédio e um veneno é simplesmente a dose. É a mesma coisa, né? Então, um uso abusivo, né? Um uso adulto, abusivo de qualquer substância, seja ela o álcool ou tabaco, também já vai gerar um vício. Sim. Né?
quando a gente fala em propriedades farmacêuticas, né, da cannabis, a gente sabe exatamente o que a gente está dando para o paciente, né? As doses, as quantidades, a miligramagem, muitas vezes, né? Então, esse risco, ele não existe. Né? E boa lembrança em relação a qualquer medicamento. O povo brasileiro tem muito essa história, né? Eu acho que é campeão em automedicação. Então, quantas vezes as pessoas até chegam numa farmácia e compram de forma até indiscriminada, tá lá disponível, né, nas gôndolas, e você chega e escolhe e leva para casa, né? Olha o risco que também corre. Não é, doutora? No Brasil, a gente tem um uso indiscriminado, inclusive, de medicações de tarja preta, por exemplo. Pois né? Dos soníferos, né? Dos ansiolíticos. O brasileiro o brasileiro é um das pessoas mais ansiosas do mundo. Isso já é definido já em várias pesquisas, né? E com isso vem o uso abusivo de medicações de tarja preta, por exemplo. Sim. Né? Quantos pacientes usam medicações para dormir, por exemplo? Verdade. Né? Isso não é um uso abusivo? Exatamente. Perigoso tanto quanto e que causa também a mesma dependência, não é? Então, aí, neste caso, a gente está tratando aqui de algo querendo desmistificar, romper essas barreiras, facilitar esse acesso. A gente já finalizando, e quando a gente vê assim, vai embora, e tão bom tirar, né, tantas outras dúvidas e outros questionamentos, mas isso fica com aquela história do gostinho de quero mais, e a gente trazer a doutora Mirene como, sabe, consulta de retorno, né? Exatamente. A gente vai trazê-la aqui novamente para a gente tirar mais outras dúvidas a respeito. A sua esperança, expectativa, compartilhando, eu lhe parabenizo por essa iniciativa, né, de compartilhar seu conhecimento, quebrar barreiras e preconceitos para falar de um assunto em que as pessoas, assim, apesar de que pela pesquisa, a gente percebe que a população ela aceita, porque ninguém quer viver com dor e sofrimento, né, doutora? Exatamente. Eu acho que o Brasil está aberto cada dia mais para esse tipo de conversa, né? Hoje nós temos congressos de cannabis medicinal no Brasil, né? Nós temos grandes hospitais já com seus núcleos de cannabis medicinal. Então o Sírio-Libanês hoje ele tem um núcleo de cannabis medicinal instalado, né? Um dos maiores especialistas em neurologia infantil, por exemplo, que trata pacientes autistas, né? Ele coordena hoje esse núcleo. Então, é necessário que a gente se abra, né, para esse novo movimento que está acontecendo, cada dia mais próximo de uma regulamentação real, né, é o que a gente espera, não só para a cannabis medicinal, mas também para o uso industrial, que isso é muito importante, as pessoas não conhecem, né, que a cannabis não é só remédio, que não é só o uso adulto, né? Ela também é o uso industrial, né? Com diversas possibilidades, né, de uso na nossa indústria. O Brasil é um país com potencial enorme, né, quanto ao solo, de plantar, de ter sementes muito bem apropriadas, né, para fazer tanto medicação quanto para uso industrial. Então, é necessário que as pessoas tenham, né, interesse, né, de participar dessas discussões. Isso vai ser muito importante. Essa mobilização é importante da sociedade nesse sentido, não é? Porque, a partir do momento, a gente tira muito isso pelo nosso dia a dia. Aquilo que, de repente, você proíbe, né, você acaba indo para a clandestinidade. Então, se de repente, como em outros países, como você mesmo citou, que já é algo assim natural, as pessoas até buscam, né, eu digo em relação até à droga, o uso recreativo, podemos assim dizer, né, como aí neste caso o uso medicinal. Então você passa a ter aí um controle, fica muito mais fácil, né, e você traz tantos benefícios para a população. E quem hoje, né, sofre ou quem não tem acesso a importar, aí toda a burocracia de buscar, né, autorizações, enfim, mas ter isso, até no nosso Sistema Único de Saúde, né, doutora? Eu acho que o foco é isso, todo esse tratamento poder estar disponível no SUS. Eu acho que quando a gente chegar nesse ponto, aí a gente vai ter uma
uma certa tranquilidade que nós conseguimos tratar com equidade, né? Sim. Esse tema. Né? Porque nem todo mundo vai conseguir comprar, né? Ou ter acesso mesmo a medicações de associações que já têm um preço relativamente menor do que qualquer medicação importada. Então, então o SUS, em convênio com universidades, né? Nós temos todos os profissionais nas universidades, desde o plantio, desde de toda aquela... de você plantar, colher, extrair e produzir o fármaco, né, o remédio. Então, essa cadeia toda, as nossas universidades podem estar ajudando nesse processo, em conjunto com as farmácias vivas do SUS, né, que são farmácias já habilitadas em diversas ervas, né, que os pacientes podem ter acesso. Então, esse conjunto só vai ser possível com uma regulamentação. Pronto, vamos continuar lutando e brigando e divulgando cada vez mais isso. Doutora Mirene, muitíssimo obrigada por participar aqui do Viva Bem, compartilhar conosco essas informações tão importantes, né? Tenho certeza que esclareceu muito. E, enfim, gente, eu queria seu Instagram, que as pessoas quiserem conhecer um pouco mais, né, do seu trabalho, como é que te localiza e te acha nas redes sociais? O meu Instagram é doutora Mirene Moraes. Eu nunca fui de rede social, mas o assunto é tão importante. Exato. Né, que eu coloquei isso às caras, né? Todo mundo pode estar vendo o trabalho que a gente está divulgando nessa temática, né? Inclusive na Assembleia Legislativa a gente já tem alguns contatos, né? Que a gente vai discussão, um debate, muito fazendo bom discussões maduras em torno desse tema. Né? Estamos programando para o mês que vem também um evento na faculdade, né? Junto do departamento de farmácia. Né? Então vai acontecer muita coisa interessante. E vamos continuar divulgando, pode contar com o Viva Bem para a gente estar falando sobre esse assunto, esclarecendo, vai ser com certeza muito legal. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme tê-la conosco. Pois é, gente, então, olha como o nosso tempo, assim, quando a gente vê, esgota e enfim, ainda tinha mais coisa para falar e o pessoal dando sinal aqui, olha, você extrapolou. Mas é porque realmente é um tema muito importante e que a sociedade precisa participar, ela precisa se envolver, ela precisa conhecer. Eu não posso apontar o dedo, eu ficar, não é, criticando se eu nem sequer conheço. E quando você acompanha resultados, pessoas que encontraram, né, na cannabis, nesse tratamento, uma melhor qualidade de vida, isso é extraordinário. Numa outra oportunidade, a gente vai trazer até depoimentos aqui no Viva Bem dessas pessoas, e isso é muito importante. Eu tenho certeza que você vai poder compartilhar muito também essa informação e cobrar dos nossos parlamentares e representantes, né, que discutam isso com muita responsabilidade e sem politização ou outros interesses. Enfim, é em defesa da vida, da qualidade de vida. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Obrigada, gente, aí do apoio técnico, a Nath, tá? Tem quem tá mais comigo, quem foi mais? O Felipe, quem mais, Andressa? Tá o Fernando, todo mundo, enfim. Olha, a turma toda que vai subir aí nesses créditos, que dá uma força enorme aqui. O Gabriel Jesus também. Beijo grande, fiquem com Deus. E nos acompanhe aí nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Viva Bem.